A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes, diga aleluia. Diga para esse irmão que está do seu lado, que bom que você está aqui. Você sabe, muitas vezes as pessoas, elas não gostam que a gente peça para falar uns para os outros, né? Mas há poder naquilo que você fala. E você sabe que nós somos, na vida uns dos outros, nós somos encorajadores, nós somos uma inspiração para a vida uns dos outros. E Jesus, ele nos ensina isso, né? E é importante você deixar Deus usar a sua vida. Muitas vezes numa reunião como essa, Deus vai usar você de uma forma sobrenatural para falar na vida do seu irmão. Muitas vezes você está esperando algo de algum lugar, mas de repente essa pessoa que está aí do seu lado mesmo, que o Senhor vai usar para falar com você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia. Eu gostaria de ler dois textos da palavra de Deus antes de nós compartilharmos a palavra. Eu gostaria de ler Êxodo capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Êxodo capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor diz: Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. E ela colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andando pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha do faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Abra sua Bíblia também, por favor, lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas, como prometi a Moisés. Eu darei a vocês todo lugar aonde puserem os pés. O seu território se estenderá desde o deserto ao Líbano e ao grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o grande mar. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito
por onde quer que andar. Não deixe de meditar nas palavras deste livro da lei e medite nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui. Oramos nessa tarde, no nome de Jesus, para que o Espírito do Senhor tenha liberdade no meio de nós. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, e produzir em nós tudo aquilo para o qual ela já foi designada no nome de Jesus. E oramos para que possamos, nessa tarde, ó Deus, sermos influenciados pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe, eu fiz questão de ler esses dois textos, relacionado a Moisés e relacionado a Josué, porque esses 2 dias que nós já estamos aqui, tem sido muito importante tudo que nós temos escutado. As palavras de ontem, a palavra de hoje, essas coisas desafiam o nosso coração, nos inspira e nos leva a buscar viver aquilo que Deus tem nos desafiado a vivermos. Mas o grande desafio para nós, talvez seja ouvir todas essas coisas e tantas outras coisas que nós vamos ouvir, saber que esse é o tempo de Deus para nós, esse é o momento de Deus para que nós possamos viver isso, mas não é possível viver isso, irmãos, sem que líderes, homens e mulheres de Deus se posicionem de uma forma correta para que nós possamos viver aquilo que Deus está nos chamando para viver. Eu dei o título dessa palavra a respeito de líderes que sustentam e dão continuidade ao legado. Quando a gente olha a palavra de Deus, e agora mesmo eu vou entrar mais no texto que acabamos de ler, a gente vai perceber que sempre que Deus quer levar a sua obra, porque nós precisamos pensar num legado, mas muito mais do que pensar num legado, nós precisamos pensar numa obra que é maior do que nós. A igreja é maior do que nós, a obra de Deus é maior do que nós. Eu li uma frase ontem, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: Deus enterra os seus obreiros, mas a obra continua. Houve um tempo, óbvio, que o apóstolo Omar foi o homem chamado por Deus para nos trazer até onde nós estamos. E isso é algo sobrenatural. Mas Deus estava dizendo ao meu coração que agora é hora de passar o Jordão, entrar nas promessas, viver as promessas, desfrutar daquilo que ao longo de todo o tempo Deus tem falado conosco como Ministério Luz para os Povos. E aí vai precisar de líderes, vai precisar de gente. E quando a gente olha a palavra de Deus, você vai perceber que todas as vezes que Deus quer levar o seu povo para uma nova realidade, para um novo contexto, para um tempo de vitória, para um tempo de mudança, de transformação, é necessário que líderes se levantam, mas não qualquer líder. Existem líderes que vão nos levar até em algum lugar específico. E chega algum momento que Deus quer nos levar daquele lugar para um outro lugar. E para Deus nos levar de um lugar para um outro lugar, muitas vezes Deus vai precisar de homens que têm comportamentos, atitudes, escolhas, decisões muito mais firmes. E não me interprete mal, irmãos, tá? Sim, não interprete errado o que eu vou te dizer. Mas tendo posições muito mais firmes do que aqueles que nos trouxeram até onde nós chegamos. Quando a gente olha esses 2 textos da palavra de Deus que eu acabei de compartilhar com você, você vai perceber um homem de Deus, e eu queria compartilhar com você hoje sobre marcas de homens que vão levar o povo de Deus a lugares mais altos. Então o apóstolo tinha várias marcas e ele nos trouxe até aqui. Agora nós temos que atravessar o Jordão e tomar posse de promessas que ao longo dos anos, ele, de forma profética, trouxe ao nosso coração. Só que a grande questão, irmãos, a gente vai perceber que
existe uma liderança hoje, e quando eu estou falando assim, estou falando de um aspecto geral, não é só de nós. Existe uma liderança hoje, num contexto, vamos pegar do nosso país, de Brasil, que infelizmente ela está de alguma forma, ou ela foi de alguma forma influenciada por um contexto de vida, de família, de estrutura, muitas vezes até ministerial. E aí escuta, a maioria de nós aqui, ou a grande maioria, não vou generalizar, óbvio, mas a maioria de nós aqui viemos de famílias com 3 aspectos. Ou nós viemos de famílias de pais separados, ou nós viemos de famílias de pais presentes, mas ausentes, ou nós viemos de famílias onde nem pai tivemos. E de alguma forma, assim como Moisés, por isso eu fiz questão de ler esse texto, de alguma forma como Moisés, nós, líderes, homens e mulheres de Deus, recebemos uma influência que fez de nós, muitas vezes, líderes frágeis. Líderes que têm, muitas vezes, conseguem enxergar uma visão, conseguem enxergar um propósito, mas têm dificuldade de se posicionar para viver o propósito. Quando a gente olha a vida de Moisés, Moisés foi um grande líder, diga, grande líder. Mas Moisés não é um conquistador. Moisés é um libertador. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber que a firmeza da sua liderança está diretamente ligado à influência que você recebeu. Eu vou ler de novo para você. A firmeza da sua liderança está diretamente ligada à influência que você recebeu. Quando a gente olha algumas famílias, a gente vai perceber que existem várias famílias, que são famílias disfuncionais, aonde muitas vezes as mulheres têm assumido a responsabilidade que são dos homens, porque muitas vezes esses homens que receberam uma influência do seu contexto familiar, eles não conseguem se posicionar dentro de casa como homem, como sacerdote, como líder. E automaticamente, quando as mulheres encontram um homem frágil na sua posição de liderança, de autoridade, de ministério, muitas vezes ela assume a posição. Esses dias eu fui numa igreja, não é do nosso ministério, e quando eu cheguei lá para ministrar, a pastora começou o culto, dirigiu o louvor, tirou a oferta, me apresentou para a igreja, eu ministrei, e quando terminou, ela deu os avisos, e no final ela falou, eu gostaria de chamar o pastor para dar a bênção pastoral. Qual o problema? Quando a gente olha para Moisés, a gente vai perceber claramente, irmãos, que a vida de Moisés, por isso que eu fiz questão, quando eu estava lendo o texto, a vida de Moisés foi em todo o tempo influenciada pela mãe, por mulheres. A Bíblia diz que Moisés estava entre a vida e a morte. Havia um decreto de morte. E no decreto de morte, a Bíblia diz que quem trouxe solução para Moisés não morrer, não foi o pai de Moisés, mas foi sua mãe. Quando a gente continua a jornada, Moisés é colocado pela mãe dentro de um cesto, a irmã vai aproximando dele ali perto do rio, e de repente quem encontra Moisés são mulheres. A influência de Moisés é uma influência em todo o tempo feminina, e aquilo influencia diretamente, e a gente vai perceber isso, na sua identidade. Por quê? Porque a identidade de Moisés era um libertador, mas não de conquistador, completamente diferente da vida de Josué, como nós vamos falar mais na frente. Quando você olha a história de Moisés, você vai perceber que o seu pai não assumiu a responsabilidade que ele deveria assumir, e uma vez que o pai de Moisés assumisse a responsabilidade de dar ao filho, naquele exato momento, a identidade correta, o valor correto, o princípio correto, talvez muitas coisas na vida de Moisés poderiam ter sido diferentes. Moisés é criado,
amamentado pela mãe, depois é levado para a filha de Faraó, cresce dentro de um palácio, e a primeira vez que Moisés, não que seja a primeira, mas que a Bíblia cita, que ele sai, ele vê duas pessoas brigando, um egípcio batendo em um hebreu. E aí a Bíblia diz que ele faz o quê? Que ao invés dele administrar o problema, ele mata o egípcio. E por que ele mata o egípcio? Porque normalmente, irmãos, pessoas que têm dificuldade de perceber qual é a sua identidade, primeiro, eles vão ter agressividade e não capacidade de resolver problema. É por isso que muitos líderes, muitas vezes, muitos líderes, na frente da obra de Deus, eles têm duas características, dois posicionamentos como líderes, como pastores. Eu não estou dizendo que é o caso dos irmãos, eu só estou como um alerta para nós hoje. Ele tem duas características, ou ele é agressivo, violento, áspero, bruto, estúpido na sua liderança, ou ele é passivo, aquele que aceita, é permissivo, porque a sua estrutura de não ter uma identidade bem definida, faz ele ter dificuldade de exercer um ministério com relevância. Aí ou ele é agressivo, não dá mais, chega, some, vai embora, não quero mais, dá licença, acabou. Talvez até o mesmo comportamento de Moisés, de querer matar. Ou por outro lado, ele é passivo. Ele é aquele cara que muitas vezes está vendo o problema, existe uma crise, né? A pessoa está lá construindo um mundo junto com você, na sua igreja, no seu ministério, e você é passivo, permissivo, porque tem dificuldade no aspecto da identidade. Então eu nem ser áspero, duro, né? Sem graça, sem misericórdia, sem compaixão, mas também não é eu ser passivo, complacente. E aí você vai perceber que esse tipo de comportamento faz com que muitos pastores, muitas vezes, sabem que tem uma visão, sabem que temos que andar em unidade, sabem que temos que crescer, mas tem dificuldade porque não sabem lidar com os processos. E os processos ministeriais da minha vida, da sua vida, muitas vezes estão travados. Por quê? Porque, na verdade, ninguém nos ensinou a como destravar processos com igreja, com liderança, para avançarmos no propósito profético de Deus para a nossa vida como ministério. E aí temos um monte de promessas, temos uma visão, temos promessas, temos, né, algo maior de Deus para nossas vidas, mas a gente está paralisado, retido no tempo, porque falta muitas vezes pessoas que têm identidade com firmeza para fazer o negócio acontecer. E isso é um problema, porque quando a gente vai perceber, líderes sem identidade adequada cansam as pessoas e muitas vezes cansam suas próprias esposas. Quantas mulheres muitas vezes estão cansadas ao lado do seu marido sendo uma auxiliadora, que na verdade não é auxiliadora, mas ela assumiu tudo, e na verdade ele se tornou o auxiliador do processo. E aí a gente precisa entender isso, irmãos. E é por isso que muitas vezes nós conseguimos, irmãos, olha que coisa séria, nós conseguimos ser instrumentos de Deus para libertar muita gente. Pessoas convertem nas nossas igrejas. Mas você vai perceber uma coisa, que muitas das nossas igrejas não existe processo de formação de líderes com caráter, identidade, transformação, firmeza, autoridade e um espírito de conquista. E muitas vezes nós estamos 10, 15, 20 anos andando com os mesmos líderes que não produzem aquilo que você está transmitindo para a vida deles em resultados práticos de multiplicação e crescimento da obra de Deus. E qual que é o processo? Identidade. Qual que é o problema? Identidade. Firmeza no processo, firmeza no propósito. Por quê? Porque falta uma identidade definida de líderes que foram chamados por Deus, não só para trazer uma libertação, mas para gerar transformação, edificação, crescimento e visão de conquista. Quando a gente olha Josué,
o livro de Josué começa diferente, completamente diferente. O livro de Josué começa dizendo assim: Josué, filho de Num. Josué tinha um pai. Percebe como isso é sério? Porque Josué tinha um pai, Josué não é chamado só de libertador, mas Josué é chamado de conquistador. E se nós queremos conquistar um propósito profético, dar continuidade ao legado do apóstolo, avançar naquilo que Deus tem para nós, nós não podemos só ser um libertador, nós precisamos ser conquistadores. E aí, para ser conquistador, nós precisamos entender a primeira coisa: é necessário que você tenha pai. Você sabe, Josué, ele era um escravo, mas mesmo sendo escravo, Josué estava sendo preparado. Josué nasceu no Egito, recebeu o nome de Oséias, que significa salvação, e mais tarde o próprio Moisés mudou o nome dele para Josué, porque Josué significa o Senhor é salvação. E Deus agora está dizendo para Josué: Josué, você passa a ser alguém que não é a salvação, mas você passa a ser alguém que vai mostrar para as pessoas a salvação, mas muito mais do que isso, você vai levar as pessoas a serem conquistadoras do processo profético de Deus para a vida da igreja. E quando a gente olha, a gente vai perceber Josué muito claramente, que ele é firme, que ele é líder, que ele é pastor, que ele é homem de Deus. Você sabe, há uma grande diferença. Líderes que não têm identidade, irmãos, eles estão sempre dando desculpas. Eu acho interessante, quando Deus fala com Moisés, a Bíblia fala que Moisés, Deus fala com ele: você vai libertar o povo de Israel, os hebreus do Egito, aquela coisa toda. E a Bíblia fala que Moisés está o tempo inteiro dando desculpas. Olha para o seu irmão e fala: não fomos chamados para dar desculpas. Fomos chamados para conquistar o que Deus tem para nós. Sabe, isso é tão sério porque quando Deus fala com Moisés lá atrás, a palavra de Moisés, Deus dizendo para ele: você vai ser o libertador, vai levar o povo, tomar posse da terra, aquela coisa. Deus está dizendo para ele: eu quero para você muito mais do que só libertar o povo, você vai levar o povo a conquistar a terra. A Bíblia diz que logo no primeiro processo do chamado, Moisés coloca um monte de desculpa. Quem eu sou? A primeira coisa que ele fala é: quem eu sou? Olha para o seu irmão e fala assim: quem é você? Sabe, depois ele diz assim: o que direi? O que eu vou falar? Depois ele diz assim: e eles não crerão. Depois ele diz assim: eu nunca fui eloquente. Como assim, Moisés? Você foi criado dentro do palácio de Faraó. Lá no livro de Atos, a Bíblia fala que você foi criado com a inteligência do Egito. Como é que você fala que você não é eloquente, não sabe falar? E aí ele diz assim: envia aquele que há de ir por mim, menos eu. Por quê? Porque na verdade, irmãos, não havia essa identidade. Você sabe, isso é tão sério para nós, porque se nós queremos, irmãos, de verdade, se nós queremos levar esse ministério mais à frente, se nós queremos construir algo, essa construção, essa edificação passa pela vida de cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, com uma identidade correta, com valores corretos, com princípios corretos, com fundamentos corretos e com clareza de quem nós somos em Cristo Jesus, para construir aquilo que Deus está nos chamando. Isso é importante para nós, então presta atenção, firmeza. E sabe, a decisão de Moisés, ela é totalmente diferente da decisão de Josué. Quando Deus fala com Josué, dizendo para Josué: Josué, filho de Num, agora dispõe, Moisés, meu servo, é morto, você vai levar esse povo a atravessar o Jordão e conquistar a terra. Josué não fala assim: eu não sei falar, eu não dou conta, eu não posso. A grande verdade é que o versículo 10 em diante ali, a Bíblia fala que Josué se posiciona e ele já vai dando direções claras para o povo. E o que nós vamos fazer para conquistar a terra? Então escuta uma coisa muito séria. Eu e você, se nós queremos dar continuidade ao legado do apóstolo, nós vamos precisar ter identidade e firmeza no ministério. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber a unção que está sobre a sua vida. Você precisa saber do poder e da autoridade de Deus que está dentro de você. Você precisa saber dos marcos proféticos que o Espírito Santo plantou dentro de você, através de um mover do Espírito que foi liberado do céu para o seu espírito.
Você foi chamado por Deus, separado por Deus. Você é pastor, você é líder, você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Nós fomos separados pelo Senhor para esse tempo. E se nós estamos vivendo esse tempo, é porque Deus olhou para você e viu você a pessoa certa. Quantos crentes digam aleluia? Então entenda, esse é o primeiro aspecto. Sua identidade vai determinar que tipo de ministério você vai ter. A firmeza da sua pessoa como líder vai determinar aonde nós vamos chegar. A postura que nós vamos ter, irmãos, vai nos levar a lugares aonde nós queremos ir. Mas a postura também que nós deixamos de ter vai nos impedir de ir aonde Deus quer nos levar. Então, primeira coisa, identidade. Você sabe, Josué, irmãos, ele era tão... Irmãos, entenda, vou falar algumas coisas, você não me interprete errado, por favor. Mas a maioria dos problemas que Moisés teve, quem resolveu foi Deus. A maioria. Porque Moisés tinha essa dificuldade de lidar com a solução de problemas. Quando você olha Josué, a maioria dos problemas que Josué teve, quem resolveu foi Josué, debaixo da graça de Deus. Então, líderes, diga assim, eu vou ter problemas no ministério. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a sua postura vai determinar o que esses problemas vão gerar na sua vida. A sua atitude e identidade, saber quem você é, do que Deus te chamou para ser, do que Deus te chamou para construir, para edificar, do que Deus te chamou para nesse exato momento levar adiante. A sua identidade vai determinar aonde nós vamos. Porque se tivermos dúvida do propósito de Deus para nossas vidas, irmãos, muita gente vai retroceder. Mas se tivermos convicção do propósito de Deus para nossas vidas, daqui nós vamos atravessar o Jordão, entrar na terra prometida, arrancar os gigantes, tomar posse da terra e glorificar o nome do Senhor para a glória de Deus. Então esse é um aspecto. Segunda coisa que nós vamos entender, irmãos, escuta, isso é tão sério, escuta, isso é tão sério, essa questão de paternidade é tão séria, quando a gente olha, né, pegando alguns exemplos, quando a gente olha até mesmo a respeito de Timóteo, quando Paulo, lá na frente, Paulo vai falar com Timóteo, Paulo fala o seguinte para Timóteo, ei Timóteo, eu vi uma grande fé na sua avó, eu vi a mesma fé na sua mãe, mas Paulo está dizendo, eu não vi essa fé no seu pai. E aí, mais ou menos, Paulo está dizendo assim, você não teve influência paterna, você teve influência materna. E aí, mais ou menos, agora Paulo diz assim, ei Timóteo, você é meu filho na fé, eu vou imprimir essas marcas na sua vida. E aí, presta atenção, irmãos, isso parte de um princípio, qual o princípio? O princípio de paternidade, de discipulado, para você ter identidade correta. Por que discipulado? Porque discipulado, irmãos, a gente precisa entender que para construir essa identidade e firmeza de ministério, paternidade é determinante. Então, discipulado não é só num aspecto de transformação de vida, mas discipulado é num aspecto de gerar paternidade, porque na paternidade Deus vai te levar a gerar filhos, com as marcas proféticas de Deus que estão na sua vida. E aí vão ser como? Muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas por quê? Porque você é um exemplo de paternidade, de autoridade, de firmeza, de liderança, de pastoreio. E você está na frente de uma obra, fazendo uma grande obra. Assim como Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E ele diz, ei, o que você recebeu de mim, transmite a almas fiéis. Que eles vão transmitir a outros, e eles vão transmitir a outros. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde, a sua liderança vai influenciar a sua liderança vai influenciar vidas, para que pessoas sejam transformadas, a sua liderança vai levantar uma liderança frutífera, multiplicadora, a sua liderança vai gerar transformação, a sua liderança vai trazer paternidade, a sua liderança vai gerar identidade, a sua liderança vai formar homens e mulheres de Deus, para levar esse ministério a lugares mais longe, mas tudo, presta atenção, começa em nós. Diga para o seu irmão, começa em você. Sabe, não tem como começar em outras pessoas. Não tem como começar outras pessoas. Segunda coisa importante, líderes que vão levar, irmãos, esse ministério mais adiante, são líderes, são homens de Deus que são inegociáveis. Diga, inegociável. Por quê, irmãos? Porque, você sabe, haverão momentos na sua vida. Há 2 textos, eu não vou entrar neles hoje, por causa do nosso tempo. Mas há 2 textos muito importantes de você perceber na palavra. A Bíblia fala que num determinado momento, o povo de Deus estava enfrentando uma grande guerra. E eles então pedem para que
aquele exército que era inimigo deles, pudesse fazer uma aliança com eles. E aí eles dizem assim: nós faremos uma aliança com você, se pudermos arrancar o seu olho direito. E você sabe, o olho direito para o guerreiro é tudo que ele precisa. Porque, você sabe, o escudo fica aqui na mão esquerda, protegendo o lado de cá. A espada fica aqui, mas o olho direito fica entre o escudo e a espada. E eles falaram: eu faço uma aliança com você se você permitir que eu arranque o seu olho direito. A Bíblia diz que ele fala: tá bom, nós vamos conversar entre nós e amanhã eu te dou uma resposta. Quando eles voltam no outro dia, a Bíblia diz que eles voltam e diz: olha, nunca faremos uma aliança com você, porque não te daremos o nosso olho direito. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber que líderes que vão mais longe são líderes que são inegociáveis. Irmãos, a grande verdade, nós estamos num grande desafio, muita coisa vai surgir, muitas situações vão ser levantadas, nós estamos numa jornada, né? Foi falado aqui: quem foi, foi, quem ficou, ficou. Deixa eu falar uma coisa para você, não é tão simples assim. Existem coisas que vão ser estabelecidas para tentar roubar os valores que Deus está plantando no seu coração aqui nesses dias. Situações vão acontecer, pessoas vão falar, circunstâncias vão se levantar, e você vai ter que decidir no seu espírito: eu sou inegociável, porque tem uma obra maior para se fazer, e eu não volto atrás, porque eu recebi uma unção, e a unção que do céu eu recebi, eu vou permanecer com ela, e eu não sou negociável. Sabe, pode acontecer muita coisa, mas você vai ter que tomar decisões sérias, de permanecer, de ser firme, de permanecer no legado, no propósito, no chamado, na visão. Porque situações podem acontecer que vai balançar muita coisa, mas você vai ter que ter firmeza no seu coração e dizer todos os dias: eu sou inegociável, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Nem tudo vai acontecer do jeito que nós queremos, nem tudo vai acontecer como nós queremos, mas sabe, irmãos, homens de Deus, eles são inegociáveis. Josué era inegociável, a postura de Josué era a postura de alguém que era inegociável. Se nós queremos ir mais longe, irmãos, você vai entender que várias propostas vão surgir, várias circunstâncias vão se levantar, mas eu estou aqui nessa tarde para te dizer, no nome de Jesus: seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, inegociável. Quando as propostas vierem, que você possa ter essa firmeza que Deus fala para Josué: Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça firme, permaneça firme. É novo, irmãos, a grande verdade, vou falar uma coisa muito séria para você: a maioria dos grandes ministérios começa a passar pelo que nós estamos passando, ou por uma questão de como é que é o nome lá? 65 anos, jubilamento. Você tem que me ajudar, você está com quase 65, aleluia, brincadeira. Ou por uma questão de jubilamento, ou por uma questão de Deus levar os seus obreiros, pronto, amém, glória a Deus. E agora? Não, agora eu quero caminhar numa outra direção, agora eu quero um outro caminho, agora eu quero meu mundo, minha visão, meu eu. Para! Você nasceu aqui, a gente não escolhe pai quem nos dá é Deus. Você nasceu nesse lugar para um propósito profético, você nasceu para dar continuidade a essa visão, você nasceu para dar continuidade a esse legado, então você é inegociável. Esse é o chamado de Deus para nós. Mas como é que vai ser? Vai ser o que Deus quiser, vai ser a unção que já está sobre nós, e ela vai se multiplicar, porque nós vamos atravessar o Jordão, e nós vamos entrar na terra prometida, e nós vamos arrancar esse povo, que são demônios que têm tentado prevalecer contra a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem líderes poderosos em Deus, e você é um desses líderes. Diga: sou eu. Sabe, é você. Você é um desses líderes, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, você foi chamado pelo Senhor, você não está aqui, né, você não caiu de paraquedas nesse processo, você foi chamado por Deus para esse tempo. Olha para o seu irmão e fala: fomos chamados por Deus para esse tempo. Terceira coisa importante, presta atenção, terceiro princípio importante: Josué tinha coragem. Diga: coragem. Por quê? Coragem é uma marca constante na vida de Josué. Josué era um homem corajoso,
Josué era um homem, desde a sua juventude, a Bíblia mostra claramente, irmãos, que ele era alguém corajoso. Quando Moisés, coloca Josué numa batalha, lembra, ele ainda era um jovem guerreiro. Moisés fala para ele: ei, vai para a guerra, eu vou subir ao monte, lá em cima eu vou estar orando por você, mas lá embaixo você vai enfrentar os inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você, nessa jornada você vai ter que ter coragem. E coragem é marca de homens e mulheres de Deus que entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, irmão, você vai ter que ter coragem para comprar áreas, para construir uma área, para levantar novos líderes. Você vai ter coragem para enfrentar novos desafios, enfrentar gigantes. Você vai ter que ter coragem para tomar posse da terra. Você vai ter que ter coragem para dar continuidade ao legado. Você vai ter que ter coragem para construir aquilo que Deus está colocando no nosso coração como ministério. Você vai ter que ter coragem para fazer mudanças, transformações, estabelecer decretos de vitória. Você vai ter que ter coragem. Não há como avançar, irmãos, não há como avançar sem essa característica de alguém que entendeu, que foi chamado por Deus para exercer um ministério com coragem, resiliência, comprometimento com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, de verdade, assim, com todo amor, respeito e temor, eu falo isso. Glória a Deus pela vida do apóstolo Sinomar, glória a Deus mesmo. Irmãos, eu sou... Sabe, eu cresci na casa do apóstolo Sinomar, comia no mesmo prato que ele, metia a mão no prato, só que não tem nada a ver com Judas, misericórdia. Sabe, aquela coisa assim, em paz. Mas deixa eu falar uma coisa para você, muito séria, olha para mim. Só para quebrar o gelo, os irmãos estão muito tensos. Mas deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Existe uma obra que é maior do que o apóstolo. Existe um reino que é maior do que o apóstolo. Existe um chamado que é maior do que ele. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Essa obra não é obra de homens. Ele deixou uma marca, deixou um legado, nos trouxe até aqui. Mas agora você vai ter que ter coragem para nós vivermos coisas maiores. Sabe, não para. Ah, mas está difícil, continue. Deus vai te honrar, Deus vai trazer graça, unção, sabedoria, revelação. Deus vai abrir os seus olhos, te dar entendimento. Deus vai trazer compreensão, Deus vai trazer provisão. O Senhor vai operar milagres, Deus vai abrir portas. Deus vai operar o impossível, porque o possível o homem faz, mas o impossível só Deus faz. E Deus trará um tempo de impossibilidades se tornando possíveis do nosso meio, por causa de uma unção profética que vai nos levar a uma realidade maior, porque nós estamos fazendo obra de Deus. Nós não estamos fazendo obra de homens, nós estamos fazendo a obra de Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Essa obra é inexplicável, porque essa obra, ela começa com a morte do próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. A igreja é propósito do coração de Deus e fomos chamados para fazer essa obra com excelência. Por isso é necessário que você tenha coragem. Aleluia. Quando você recebe a unção de ousadia sobre a sua vida, diga aleluia. Você sabe, irmãos, é por isso que a palavra de Deus fala que Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de ousadia, de coragem, de revelação, de autoridade. Nós vamos mais longe, porque verdadeiramente há sobre nós uma graça do céu para a glória do Senhor. Quarto, Josué era um homem de fé. Fé. Irmão, seja sincero. Se você, hoje, Deus falasse com você assim: olha, imagina essa parede aqui, pegar um negócio mais simples, e Deus falasse para você: começa a dar 7 voltas nessa parede, ao lado dela, e no final grita para essa parede que ela vai cair, o que você ia falar? Você ia dizer: não cai, Senhor, aqui tem concreto, aqui tem cimento, aqui tem areia, aqui tem blocos, aqui tem ferro, isso não cai. Sabe, Josué foi um homem de fé. Se nós queremos dar continuidade a um legado, e essa era uma marca do ministério do apóstolo, eu me lembro muitos anos atrás, irmãos, quando a gente estava construindo aquele prédio lá na Fama, foi um momento que nós sofremos um momento muito difícil, muito complicado para nós, não vem ao caso entrar em detalhes, mas eu me lembro que nós começamos a passar um momento financeiro muito ruim, e as pessoas olhavam para aquela obra e diziam para o apóstolo: para,
não continua, não vai dar certo. E ele dizia: Deus falou comigo, nós vamos construir. Sabe, grandes líderes são homens de fé, ousadia. Sabe, fé, agora presta atenção, fé não é uma coisa boba. Tem muita gente que tem essa fé absurda, essa fé, desconectada. O Senhor não está te chamando para ter uma fé desconectada, uma fé boba, tola, me perdoe pelas expressões. Mas o Senhor está nos chamando para ter uma fé real. E qual é a fé real? A fé real é você crer, não naquilo que Deus vai fazer, mas é você crer naquilo que Jesus já fez na cruz por você. Isso é fé. Sabe, quando Deus fala para Josué, Deus não fala para Josué assim: Josué, você vai ter uma grande batalha, e você vai ter que tentar vencer seus inimigos, para que talvez você tenha essa terra. Não. Deus chamou Josué para fazer o quê, irmãos? Possuir a terra, porque Deus já tinha dado aquela terra. Ter fé é isso. Ter fé é você possuir o que Deus já te deu. Deus já te deu unção, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu prédio para você edificar a obra de Deus, Deus já te deu gente, Deus já te deu liderança, Deus já te deu recursos, Deus já te deu provisão, Deus já te deu tudo o que você precisa para exercer um ministério com relevância. Mas cadê isso? Você precisa se apropriar. Eu me lembro, quando nós fomos construindo no Jardim América, um dia lá na reunião, eu falei para os irmãos, quero dizer para vocês hoje, que nós já temos todo o dinheiro para fazer a construção. Aí os irmãos levantaram, glória a Deus, aleluia. Eu falei, só tem uma coisa, o dinheiro está dentro do seu bolso. Aleluia. E você sabe, irmãos, de verdade, nós começamos a viver milagres que nunca tínhamos vivido na vida. Porque a fé honra a Deus, mas Deus também honra homens de fé. Você vai precisar ter fé. Se nós queremos dar continuidade a esse legado, nós vamos ter que ter fé. Você vai ter que ser uma pessoa que não anda pelo natural, que não anda pelo que você está vendo, que não anda pelo que você está ouvindo, que não anda pelo que você está sentindo. Você vai precisar ser um homem de fé. Fé. Quinto princípio, homens que querem dar continuidade ao legado, ele precisa ter consciência de que o Senhor está conosco. Diga, o Senhor está conosco. Quantos creem que o Senhor está conosco? Diga aleluia. Eu acho tão maravilhoso, porque lá em Josué capítulo 5, do verso 13 ao verso 15, a Bíblia diz que antes de Josué começar a conquista, o Senhor apareceu a ele e assegurou a ele dizendo: a minha presença está com você. Deixa eu falar uma coisa, você não está sozinho. Talvez você está lá liderando uma igreja bem longe, cuidando de vidas lá bem longe, e muitas vezes você pensa, eu estou sozinho, não recebo uma ligação, ninguém está nem aí para mim, parece que eu estou só. Todas as vezes que você pensar isso, saiba de uma coisa, o Senhor está do seu lado dizendo para você: eu sou contigo, homem valente, eu sou contigo, mulher valente, nunca te deixarei, nem te desampararei, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho vier a esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de você. O Senhor está com você, na hora da batalha o Senhor está com você, na hora de você andar pelo vale da sombra da morte o Senhor está com você, na hora da tempestade o Senhor está com você, na hora das lutas o Senhor está com você, na hora dos desafios o Senhor está com você, na hora que uma porta precisa ser aberta o Senhor está com você, na hora que o milagre precisa acontecer o Senhor está com você. Ele não te deixa, o Senhor está com você, a graça dele está com você, o poder dele está com você, a unção dele está com você. Deus vai te levar a lugares mais longe. Quantos creem? Diga glória a Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Josué tinha essa convicção de que o Senhor estava com ele. E sabe, eu quero encerrar dizendo para você algo, caminhar para uma direção. A Bíblia diz que Jesus ele vai começar o seu ministério. A Bíblia não relata, presta atenção, irmão, essas coisas são muito importantes. A Bíblia não relata com muita clareza a influência de José sobre a vida de Jesus. Mas é óbvio que existiu, óbvio.
até por uma questão de profissão. Jesus seguia a mesma profissão do seu pai adotivo, José. Mas aos 30 anos de idade, Jesus vai começar seu ministério. Os irmãos lembram? Aleluia. Jesus vai até João Batista, lembra? Quando Jesus chega até João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por você, e tu vens a mim. Jesus diz: deixa para que se cumpra as Escrituras. Quando Jesus é batizado e sai das águas, qual é a voz que Jesus ouve? Os irmãos lembram? Qual é a voz? E o que o pai diz para ele? Tu és meu filho amado. O que Jesus precisava para exercer o ministério que ele exerceu? Convicção de paternidade. Quando Jesus sai, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu Jesus para onde? Para o deserto. Não foi o diabo, foi o próprio Espírito. Jesus fica lá 40 dias, jejuando, orando, buscando a Deus. Quando Jesus volta de 40 dias de jejum, qual é a primeira coisa que Jesus ouve? Os irmãos lembram? Se tu és mesmo filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Presta atenção. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pães, irmãos? Tinha ou não? Mas se Jesus faz aquilo, a gente muitas vezes fica pensando, Jesus ia saciar a sua fome, mas não tinha nada a ver com fome. Se Jesus faz aquilo, Jesus estava dizendo: eu tenho dúvida que eu sou filho de Deus. E é por isso que Jesus dá a resposta que ele dá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? E da boca de quem Jesus ouviu que era filho? Da boca de Deus. Presta atenção, aqui Jesus está ouvindo que ele era filho de Deus. E era necessário isso para ele. Porque para Jesus viver tudo o que ele iria viver, era necessário ele ter consciência de paternidade. Lá em Mateus, capítulo 17, os irmãos sabem, lá tem um aspecto da transfiguração. Lá naquele momento, agora, Deus vai falar de novo. O que Deus vai falar? Os irmãos lembram? Os irmãos lembram que Deus vai falar? Quantos lembram? Diga aleluia. Quem não lembra, misericórdia. Deus fala assim, olha o que Deus fala, porque Deus não precisava falar mais para Jesus, porque Jesus tinha consciência que ele era filho de Deus. Agora, presta atenção, Deus vai falar para os discípulos, e agora Deus fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí você precisa entender uma coisa muito séria aqui, um princípio. Quem foi lá no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. E no livro de Lucas, a Bíblia fala que quem é que ouve essa voz? Pedro. E é por isso que Pedro fala assim: façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e para Moisés. Aí Jesus fala: ei Pedro, você não entendeu nada. Nós fomos chamados para descer o monte e fazer uma grande obra lá embaixo. Lá embaixo tem um jovem que está endemoniado, que aqueles que andam comigo não estão conseguindo libertá-los. Quando Jesus desce, as pessoas dizem assim: ei, trouxe esse menino para expulsar o demônio dele, e seus discípulos não puderam. Aí Jesus fala o quê? Ó geração incrédula e perversa. Porque Jesus está dizendo uma coisa muito séria para nós: a sua autoridade está relacionada à sua paternidade. Por isso que tem muitos líderes que têm essa dificuldade de entrar em embates espirituais, em tempos de conquista, em crescimentos exponenciais e relevantes, por uma influência negativa de paternidade. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Pai com letra maiúscula, porque está apontando para Deus. E aí diz assim: a ponto de sermos chamados filhos
de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Então olha para mim, falar uma coisa. Você tem identidade. Sua identidade é celestial. Você pode romper com essa estrutura do passado. Sabe, hoje você pode tomar decisões sérias na sua vida. Ah, mas eu sou mole assim, por causa do meu pai. Você tem um novo pai. Ah, mas eu sou grosso, estúpido e violento por causa do meu pai. Você tem um novo pai. Ah, mas eu sou uma mulher rixosa, complicada no ministério do meu marido por causa da minha mãe. Você tem nova paternidade. O Espírito Santo habita em você. Sabe uma coisa que você precisa entender? Nós temos uma nova identidade, porque você tem um pai. Você tem um pai. Esse pai te deu uma unção. Esse pai te deu autoridade. Esse pai te deu um espírito de conquista. E agora o que você precisa fazer é tomar uma decisão de glorificar o nome do seu pai aqui na terra. E aí vai ser importante você entender que não é só uma questão de legado. Glória a Deus, glória a Deus. Mas é muito mais do que uma questão de legado. Você é filho de Deus. Você foi chamado para fazer uma grande obra. E aí, para você entender que isso fica claro para nós, lá em Marcos, quero ler esse versículo com você, Marcos, para a sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 16. Os irmãos conhecem, mas eu só quero que nós possamos ler juntos. Marcos, capítulo 16. Quem achou, diga glória a Deus. A partir do verso 9. A Bíblia diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu a outra forma a 2 deles, estando eles a caminho de Emaús, caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não acreditarem no que tinham visto depois da ressurreição. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, isso aqui é seu, isso aqui é meu agora. Estes sinais acompanharão os que creem. Quem crê, diga aleluia. Aí a Bíblia diz assim: em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, alguma coisa venenosa, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou à direita de Deus. E então os discípulos saíram e disseram: vamos dar continuidade ao legado de Jesus. Lá em Atos, capítulo 2, capítulo 1, verso 8. Jesus então traz essa mesma convicção de chamado de propósito para um legado. Ei, vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E eu fico imaginando agora, irmãos, porque você sabe, a maioria dos comportamentos de ousadia que Pedro teve foi perto de Jesus. Andar sobre as águas, cortar a orelha de Malco. A maioria dos comportamentos de ousadia foi perto de um pai. Só que agora, quando o pai sai um pouquinho, Pedro nega Jesus 3 vezes. Olha que coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós tínhamos vários comportamentos, porque nós sabíamos, o apóstolo Nomar estava sentado bem aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus o levou. E o chamado continua. Nós vamos pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E talvez ele fale assim: como? Jesus fala assim: ei, espere em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, verso 1, os irmãos sabem, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem um vento impetuoso e enche a casa. Todos são cheios do Espírito Santo e passam a falar em novas línguas. E aí agora é o primeiro comportamento de Pedro longe de pai, longe de paternidade, presente, física.
mas presente no espírito. Aqueles homens dizem, falam, esse povo está bêbado, louco. Pedro fala, ei, para. Eu fico imaginando Pedro, esse povo está louco, bêbado. Pedro, pum. E aí, Pedrão? O negócio é o seguinte, o que está acontecendo aqui hoje, é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, sonhos, profetizariam, mover de Deus, salvação, agir do espírito, cura, milagres, ressurreição, pum! E a Bíblia diz que a igreja explode sobre a terra, porque agora há líderes que são firmes, com identidade de paternidade, que foram chamados por um propósito, que têm coragem, fé, ousadia e determinam no seu coração, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Sabe, eu quero te chamar hoje a uma unção de Deus sobre a sua vida. Não fomos chamados para retroceder, fomos chamados para avançar. Nós vamos mais longe. Há uma graça, há uma unção. Esse ministério tem um decreto profético sobre ele. Irmão, nós já vivemos coisas grandes e poderosas, mas nós não vamos ficar chorando pelo passado, não. O que Deus fará agora no futuro será incomparavelmente maior do que Deus fez no passado, porque Deus tem coisas maiores para nós. Ei, como diz lá Isaías, você não sabe, está saindo a luz, Deus está fazendo coisas novas. Esse é o tempo para a minha vida e para a sua vida, para rompermos com estruturas que estão nos limitando e dizer para o Senhor, temos identidade, somos luz para os povos, temos paternidade, entendemos o nosso propósito de vida, há uma unção sobre nós, não vamos parar, mas vamos avançar, porque quem nos chamou é fiel para derramar a abundante unção sobre nós e nos fazer fortes e corajosos para continuarmos correndo a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala, lembra? Atos 20. E eles dizendo, Paulo, tem muita guerra, vão te matar, vão fazer isso e aquilo outro. Paulo, que me importa? Hoje eu quero te dizer, ou te desafiar a dizer, que nos importa? Contudo, que cumpramos o chamado para o qual nós fomos comissionados. Nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Sabe, irmão, se o Brasil vai ser influenciado, se as nações vão ser influenciadas, eu quero fazer parte disso. Quero te chamar a nós fazermos parte disso, a sermos instrumentos de Deus, quebrarmos as portas do inferno, adentrarmos em territórios que ainda não adentramos, conquistar aquilo que é promessa de Deus para nós e avançarmos em tudo que o Senhor tem para nossas vidas, porque eu creio no nome de Jesus, a unção que o Senhor está liberando sobre nós é incomparavelmente maior do que tudo que já vivemos até agora, para a glória do Senhor. O que vivemos são marcas de que Deus vai fazer coisas maiores no nome de Jesus. Fique de pé, por favor.